Os vídeos dessa moça parecem ser muito bons, mano. Eu já tinha visto recomendado os vídeos dela, mas eu resolvi assistir porque eu vi que ela postou um vídeo falando sobre o canal, tá ligado? Falando que o canal dela tinha desmonetizado, mano. Paia, paia. Daí eu vi o vídeo e eu fiquei sabendo que ela é amiga do pessoal lá do Orochinho, mano. Cara, o mundo é muito louco da internet, né? Mas bora lá. O pior reality show da história. Vamos assistir o vídeo que eu gostei. Eu escolhi porque eu vi a thumb desse vídeo. E a thumb desse vídeo falava que era Ilha dos Virgens. Então eu quis fazer uma homenagem pro meu chat e trazer aqui pra vocês o pior reality show da história. 12 virgens são levados para uma ilha paradisíaca para participar de um experimento único. Essa é a frase de abertura usada no reality show britânico chamado Virgin Island, ou Ah lá. Ilha Virgem. Esse foi o show mais bizarro, mais sinistro que eu já vi em toda a minha vida. Porque a ideia aqui é reunir 12 pessoas que chegaram na fase adulta de alguma forma sem nunca terem feito saliências, né? Nunca tiveram uma relação íntima com ninguém. Isso aí não me assusta muito não, gente. Aqui na live, por exemplo, temos muitos exemplos disso, né? Normal. E alguns casos aqui nunca nem beijaram na boca. E lá eles vão passar por uma espécie de curso, cheio de workshops e experiências que vão fazer com que eles rompam suas barreiras, saiam da sua zona de conforto, por assim dizer. E quem sabe, talvez possam até, né, dar uma bimbada ali, né, se graduar dessa vida de virgem. Mas não é o objetivo final. A ideia é que eles vão lá pra aprender as skills necessárias para ser, sei lá, um profissional do sexo. Pô, Quando eu pior ouvi a que- premissa desse reality, Mano, nunca ter beijado é meio sinistro mesmo, gente. Nunca ter chegado no vamos ver, até ok, né? Porque daí já é um nível acima. Mas nunca ter beijado, mano, na vida. primeira vez, eu imaginava na minha cabeça que eles iam juntar uma galera que seria aquele estereótipo do nerd virgem, sabe? Mas quando eu fui assistir, na real, é um povo até que bem normal, assim. São 12 pessoas, metade é homem, metade é mulher. E o reality é dividido em 6 episódios, sendo cada episódio com um tema diferente a ser abordado. Esse vai ser provavelmente o programa mais estranho que eu vou trazer aqui pra vocês. No primeiro momento, quando eu e o Lua tava assistindo esse reality, a gente não tava questionando muita coisa, tava só acompanhando o que tava acontecendo mesmo e comentando. Mas ali no dia Cara, sabe, nada tira da minha cabeça, mano, que esses reality é tudo fake, mano. É tudo combinado já. Não é possível. seguinte, quando eu tive tempo pra pensar sobre, que eu fui atrás de ver o que as pessoas estavam falando na internet, ficou ali cada vez mais claro que esse reality é profundamente problemático. Mas ao mesmo tempo é muito, mas muito, muito interessante. Então esses 12 virgens são levados pra uma ilha lá na Croácia, tá? Que eles vão chamar de Ilha dos Virgens. E lá vai ter um monte de profissionais muito suspeitos, tá? Que eles vão chamar de terapeutas sexuais. Mas aqui no vídeo, por uma questão de ética, nós vamos chamar ele de coaches. Porque esses profissionais, eles se pegam com a galera. Tipo, eles beijam, eles se roçam, eles vão transar, tá? Com o que seria... Não, pera, calma. Calma! O reality não é dos virgens e rola até... O reality é pra rolar saliência. Meu Deus, gente. seus pacientes, digamos assim, essa galera aí tá pra terapeuta, assim como massagem tântrica tá pra fisioterapia. E esses 12 virgens chegam na ilha e é como Meu se fosse Deus. uma espécie de retiro. Eles até comentam assim, nossa, parece que a gente entrou pra um culto, porque eles ganham roupas iguais, que são roupas super confortáveis. Eles são meio que Aceita, isolados aceita. da sociedade pra viver aquela experiência. A ideia é se desapegar de tudo, viver o clima do sexo. Então esperem de tudo aqui. Eles vão aprender desde como tocar na mão de outra pessoa, até tocar na Shrislane e no Jorisval. Foi com certeza uma das experiências mais constrangedoras da minha vida. Pra gente se situar, vou apresentar pra vocês os 12 virgens aqui. Começando pelo Tom. Ele é estudante de artes cênicas e tem Esse aqui é o estereótipo do virgem nerdola. 23 anos. O Jason trabalha com administração e tem 25 anos. Achei bem estereótipo também. Louise trabalha com assistência não é. social e tem 22 anos. Zack é entregador e tem Mais ou menos. Esse aí tá mais ou menos. Tá com um pé na nerdolice esquisitice, um pé fora. 28 anos. Taylor, recepcionista, Não tem 29 cara. anos. Virage, Não é história. personal trainer. Mano, um pouco. Um pouco. O personal trainer aqui, tu já acha estranho, porque normalmente personal trainer... Cara, meu Deus, vou falar... Não posso falar mal dos personal trainers aqui, né? Mas é que às vezes personal trainers atendem mulheres, né? As casadas, principalmente, né? Mas não são todos. Não são todos. 25 anos. Holly trabalha com tosa de Nossa, cães e tem não tem 23 anos. O Dave é contador e tem 24 anos. mais ou Ia menos. trabalha como assistente de marketing tem cara. digital e tem 23 anos. Charlotte
Dorothy é cuidadora, 29 anos. Também não. Emma é garçonete, tem 23 anos. E Ben Não. é funcionário público, sendo o mais velho, com 30 anos. Dá pra ver que eles são pessoas bem Mais ou diferentes umas menos. das outras, assim, com diferentes perfis. Num primeiro momento, assim, muitos deles você pode ficar assim, nossa, mas como assim essa pessoa é virgem? Porra, falar pra vocês que a maioria dos homens eu achei que tem cara de virjola. Não que seja estranho ser virgem, não tem problema nenhum ser virgem, a gente vai falar sobre isso, vamos abordar essa questão. Mas se eles querem perder a virgindade, você fica se perguntando por que eles têm essa dificuldade. Mas vai por mim que ao longo dos episódios Vai aqui vai dando pra ficar entender. muito claro, um a um deles, qual que é o problema. Todo início de episódio, eles iniciam uma fase do curso, e essa fase sempre tem um tema. No primeiro episódio, o tema é desejo. Então sempre começa da mesma forma, eles vão lá encontrar com os coaches, eles fazem uma espécie de workshop, que é uma atividade ali em grupo, e aí depois, de acordo com o desempenho deles, eles vão ter sessões individuais que vão trabalhar a necessidade de cada um. E a primeira atividade já dá pra ter uma noção do que Olha a esperar pela véia, frente. ó a Eles vão véia. se soltando, respira, inspira e tal. E a Gente. Daniele, que é essa mulher aí, O loiro ali, eu acho que acho que ele não joga pro lado oposto, né? Ele joga no mesmo time. ela é chamada pelo programa de doutora, porque ela tem PhD e, pasmem, ela é formada em psicologia também. Mas eu quero que vocês desconsiderem isso completamente. Já na primeira atividade, só de respirar, ela consegue deixar todo mundo meio constrangido, assim. Oh, you're doing it. I love it. Good job. Bom trabalho. Aí eles são separados em duplas pra fazer uma atividade em que eles precisam Cara, essa véia tem uma cara de milf safada. aprender como dizer não. Um participante vai perguntar pro outro uma coisa ou pedir alguma coisa e a pessoa tem que responder não, ela tem que recusar. E tudo bem, esse exercício é interessante, só que daí tem esse cara, que é o Jason. Eu lembro que eu e o Kilo a gente tava assistindo e o Kilo falou, eu gosto desse cara, ele parece ser legal. Eu tô torcendo por ele. Eu não sei torcendo pelo que exatamente, mas ele tava torcendo. Só que daí o Jason Pra fica com frunfar, a né? Emma na dupla e aí ele começa a perguntar pra ela assim, Posso te dar um soco na cara? não, Posso afogar você no oceano? não. Aí a gente já entra numa coisa meio psicopata, né? Estranho. Esquisito. Aqui já deu pra entender por que talvez esse cara seja virgem, né? Olha os papos estranhos do cara. Posso jogar você pra um leão comer? Não. Tipo, eu não sei, mas é bom alguém ficar de olho nesse cara aí. Um momento razoavelmente importante vai ser essa hora em que a Daniele chama esse outro coach pra fazer uma atividade em que ele empurra ela contra a parede. Ai, meu E é Deus. super sexual e ela fica gemendo, porque essa mulher adora gemer. Essa cena é tão constrangedora que você consegue ver o arrependimento Cara, imediato que no olhar de cada um dos constrangedora. participantes. E não somente deles, mas também meu e do Kilua. Porque a gente tá fazendo conteúdo exclusivo pra membros, galera. O React vai estar disponível para os membros daqui uns dias, tá? E se tem uma dica que eu posso dar pra vocês em relação a esse reality, caso vocês forem assistir, é não assista com outra pessoa junto. Não é legal nem de ver Tá. sozinho. Então, caso você ache que é divertido assistir duas pessoas passando pelo maior constrangimento da vida delas, assina ou seja membro aí pra assistir a versão do nosso react em primeira mão aí. Já tem outro vídeo que saiu, vai ter muitos vídeos legais lá pros membros, ajuda bastante o nosso trabalho, então, pra quem puder e quiser, tem essa opção. Voltando pra Daniele se esfregando no carinha, todo mundo tá muito constrangido, mas tem uma pessoa que tem uma reação que, tipo, é a última reação que eu esperaria numa situação dessa. Que é a Emma, que começa a chorar. Ela tem uma crise de choro. Aqui já dá Ué, pra gente. ver que essa menina passou por alguma coisa. É porque não verdade. é possível. Eu não vou me fazer aqui e fingir que eu não reparei no que a maioria de vocês talvez repararia. Que a Emma é uma mulher muito bonita. Ela é loira, do olho claro, tem um rosto bonito, é uma Traumas, moça magra. traumas. Ela atinge ali várias questões do padrão de beleza, digamos assim. E ela também é uma menina muito doce, muito gentil. Então, qual que é a fita dela? Trauma, obviamente. E aqui eu acho importante falar que esse reality vai tocar em algumas questões muito sensíveis. Assuntos que são bem delicados e podem ser difíceis pra algumas pessoas. Então fica o alerta de gatilho, porque eles vão falar aqui muito sobre insegurança, falta de autoestima, bullying e em alguns pequenos casos também, meio que por cima, mas vai ser falado sobre abuso. Que foi uma das questões da Emma, que quando ela era pequenininha, uma criança, uma outra criança tocou ela de forma inapropriada e isso criou nela uma ferida mental, assim, onde ela não conseguia lidar bem com esse tipo de coisa. E aí, somada a bullying, questões com aparência, falta de Caraca, autoestima, mano, parece. só dela pensar em uma pessoa tocar nela ou na possibilidade de ser desejada por alguém, isso já engatilhava nela uma crise de choro. E ela não é a única que vai ter essas questões. Nós temos uma outra participante que vai ser meio parecida nesse quesito. Aí eles saem da workshop e vão passar um Pesou tempo o nesse clima, pier mano. aí, esse A gente lugar tava que eles rindo ficam aqui. a maior Putz, mano, eu tava zoando todo mundo rindo aqui, agora eu fiquei... Bateu até a bad, mano. parte do tempo. Eles começam a relaxar e o Jason pega e fala assim: Vocês acham que tem corpo de gente morta nessa água? Do you reckon there's any dead bodies there? cara, ele é muito sinistro, é ele mesmo que perguntou. Mano, vai se fuder. Mano, é por isso que você não transa, irmão. Tô falando? Eu tô falando? Tá, Aqueles gente, esse cara é muito estranho.
Vamos conversar um pouco sobre como eles se sentem sendo pessoas virgens na sociedade. Adultos virgens, no caso, né? E o que isso significa pra cada um deles. E eu acho importante mencionar essa conversa, porque aqui eles vão falar coisas interessantes da gente levar em consideração. Como, por exemplo, eu tô cansado de carregar esse rótulo. Se eu só perdesse a virgindade logo, as coisas seriam mais fáceis. Eu poderia me livrar disso, eu poderia seguir em frente. E aí isso me fez questionar quantas dessas pessoas realmente querem perder a virgindade porque sentem vontade de se relacionar, ou só querem fazer isso porque sentem que tem alguma coisa de errada com elas por serem pessoas virgens. Não, por que eu sou diferente das outras pessoas? Eu tinha que estar fazendo o que todo mundo tá fazendo. Uma espécie de pressão social. Se essa pressão não existisse, não teria nem esse reality show, vamos combinar. Mas muito menos ainda teriam pessoas dispostas a se expor da forma que essas pessoas vão se expor aqui. Algumas coisas que vão acontecer, inclusive, são bastante... Pô, pra tu ver que negócio doido, né, gente? Os caras são virgens, pô, provavelmente por N motivos, né? Que nem a menina ali que é papo de trauma e tudo mais. Mas a maioria pode ser porque não tem atitude, nunca rolou oportunidade, não consegue falar com pessoas a nível de, né, um relacionamento mais profundo, assim. E aí os caras vai pra um reality show onde milhões de pessoas possivelmente vão ver eles tchaca-tchaca na buchaca. Com outras pessoas que eles literalmente acabaram de conhecer. problemáticas, e eu acho que dá pra até Basicamente um reality de sacanagem com virgens. que são traumáticas pra essas pessoas. A Emma é uma das primeiras que a gente vai acompanhar na sessão individual dela. O coach que vai acompanhar ela é o Thomas. Ele vai fazer uns testes de colocar a mão nela, em lugares que ela se sinta à vontade, pra ver até onde ela suporta ser tocada. E aí vai ser uma coisa bem simples. Mão no joelho, mão na coxa, mais pra cima que isso eu já não me sinto à vontade, uma coisa bem simples. Uma coisa importante que ela menciona nesse momento é que ela nunca se masturbou. Ela nunca teve um orgasmo. Na real, eu acho legal mencionar que isso não é tão incomum quando a gente fala de mulheres. Eu mesma já conheci muitas mulheres que chegaram na fase adulta sem nunca ter tido um orgasmo, sem saber tocar em si mesmas. Isso é uma questão que eles vão abordar aqui, tá? E esse é o caso da Emma. Outra pessoa que vai ter bastante destaque nesse episódio é o Zack. O Zack é o cara mais determinado a perder a virgindade aqui, tá? Ele foi preparadíssimo pra isso. Enquanto todo mundo tá quebrando umas barreiras de tipo, não consigo encostar em ninguém, não me sinto à vontade. O Zack é o cara que, assim, tudo que fizerem eu tô aceitando, eu quero bimbar. Uma coisa importante. Mano, o cara tá só querendo fazer o gol, mano. Ele tá pronto, tá ligado? Ele só quer a oportunidade. Se notar em relação a ele, é que ele é uma pessoa que sofre de depressão. Ele tava fazendo faculdade, ele entrou num quadro depressivo muito severo, ele não conseguiu concluir os estudos e se viu obrigado a entrar no mercado de trabalho e pegar empregos que ele detesta, ele não se sente bem neles. Então, lembrando que ele é entregador, tá? Ele chega a falar, assim, que ele tem muita vergonha e desgosto pela pessoa que ele se tornou na vida. O Zack vai ser o primeiro a ter esses encontros mais íntimos na sessão individual. Mano, eu fiquei com pena do cara. Pô, tava zoando todo mundo aqui, cara. Falando. Tava zoando geral, mas agora eu tô ficando com pena dos malucos, mano. Que vai ser com a coach Daniele. Ela começa a beijar ele, se roçar no cara. É uma coisa bem triste de assistir. Eles ficam ali. Você sentiu tesão, você sentiu excitação e tal. Outra workshop que eles vão fazer nesse episódio é uma em que cada um leva um objeto que representa alguma coisa que eles querem se desapegar. Seja uma questão de personalidade ou algum evento do passado. Então, é um ursinho que era do meu ex-namorado. Não é porque teve ex-namorado que transou, tá? Que alguém, eu tenho certeza que alguém vai questionar isso. É uma foto da minha infância que eu sofria bullying. Coisas do tipo. Essa parte foi bem emocionante de assistir, porque eles vão se abrir e falar coisas muito pessoais. E um dos temas mais comuns entre eles seriam a rejeição, insegurança, coisas que eles gostariam de mudar em si mesmos. Tipo, não gostar de si mesmo e sentir que você tá errado de alguma forma em ser quem você é. E aqui foi bizarro, porque eu achei que esse show seria só... Cara, falar pra vocês, mano. Porra, inevitavelmente eu vou estar falando de um negócio meio pessoal, né? Mas eu acho que talvez outras pessoas se sintam assim. Mas é que, tipo, ainda mais nesse momento do mundo que a gente vive, mano, que, tipo assim, as pessoas, elas têm praticamente as mesmas feições. No caso de, tipo, fazer harmonização facial, fazer rinoplastia, aí coloca preenchimento labial. Tipo, as pessoas, elas são praticamente montadas, entendeu? Óbvio que umas são mais naturais que outras, né? Mas existe um padrão, tá ligado? Que foi estabelecido. E aí eu não sei vocês, mano, que não tem essa, né? Eu, por exemplo, nunca fiz uma cirurgia assim estética. Então, eu não sei, mano, mas às vezes tu se acha muito esquisito por justamente não ter essas coisas que as pessoas têm, sabe? Tipo, tu se acha muito estranho, mano.
E daí tu fica achando toda hora, achando um problema que tipo: "Caraca, mano, se eu fizesse uma harmonização facial, talvez ficaria bem melhor, mano. Porra, se eu fizesse uma cirurgia ali, né, ia ficar foda, porra". Mas aí, tipo, porra, mano, o que eu acho que o que é legal é as pessoas serem diferentes, entendeu? Aí tá todo mundo ficando praticamente com as mesmas feições, as mulheres principalmente do mesmo jeito, os caras fazendo uns queixo quadrado assim, tá ligado? Pra ficar uns parecidos com os outros, sendo que não era o legal cada pessoa ser diferente, tipo, tu se atrair por uma pessoa, ou tu achar uma pessoa bonita, ou achar algo bonito na pessoa justamente porque ela tem algo diferente do que outras pessoas? Uma cor de cabelo diferente, o rosto dela, sabe? Constrangimento, cenas bizarras como aquelas que a galera fica se roçando. Mas não, existem muitos momentos em que eu me vi quase chorando, ou até lacrimejando já. Então eu ia de uma vontade profunda de pegar um lápis e enfiar assim, tipo, ficando, meu Deus, meus olhos, o que é isso que eu tô assistindo? Pra tipo, ai meu Deus, tadinho dele, cara, tadinha dela, pô, é foda. Foi uma experiência insana. Aí o episódio finaliza com eles queimando esses objetos numa fogueira imensa lá. E vamos pro segundo episódio, cujo tema é toque. E sim, vai começar a complicar. O primeiro workshop é bem simples. Vamos encostar um no outro. Um pega na mão do outro, sente o toque. Ai, meu Deus do céu. O foco aqui vai ser bastante na Taylor. Ela tem um problema com intimidade. E ela também tem uma questão muito grande com decepcionar as pessoas. Então, além dela não se sentir à vontade com pessoas tocando nela, ela não tem confiança de tocar nos outros. Já aconteceu dela ter se relacionado com uma pessoa, não ter conseguido ir além do que ela se sentia confortável, e a pessoa ter tido uma reação muito ruim e nunca mais falado com ela. Então, em quase todas as atividades, ela começa a chorar muito. Ela tem crises, assim. E uma coisa muito estranha é que toda vez que eles falam dela, eles mencionam que ela é bissexual. É tipo, essa é a Taylor. Ela recentemente descobriu que é bissexual. É toda vez. Pra vocês terem uma noção do quão intenso é as questões da Taylor, no começo a gente tava com muita Importante pena ser dela, citado. tadinha, que situação, que barra. Mas depois de 4 episódios, toda hora ela tava mal, toda hora ela tava chorando e surtando. Chegou uma hora que começou a encher um pouco o saco, porque assim, 4 episódios dela chorando absolutamente toda hora que alguém tentava conversar ou fazer qualquer coisa. Só que é compreensível, porque é uma questão muito difícil pra ela. E aí você começa a entender, ok, é por isso que ela não consegue se relacionar com as pessoas. Porém, quando não envolve questões de relacionamento, de toque, intimidade, a Taylor é uma das pessoas mais legais desses 12 participantes. Ela é a amiga mais gentil, mais confiável, ela sempre tá se preocupando com os outros, ela parece muito, assim, dando força pras pessoas nas questões delas, ela lembra de pequenos detalhes sobre os outros participantes, ela lê o ambiente e deixa todo mundo muito confortável. ela é Então, a assim, ela é tia uma dos pessoa gatos, incrível, mas mano. essa questão dela vai Tadinha. permanecer por muito tempo durante o reality. Nesse episódio também, meio que começa a surgir uma espécie de romance entre o Ben e a Charlotte. A gente até pensou assim, que bonitinho, mas não se apega muito não, tá? Porque vai dar bosta. Parecia muito que ela tava interessada Já me deu spoiler! cara, porque, tipo, ela chama ele pra E aí, atividades, Nicole? ela fica, tipo, dando sinais de que talvez seja uma opção. Aí o Jason, nosso psicopatinha, ele é o cara que fala tudo que vem na cabeça dele. Sabe aquelas pessoas, vou quebrar o clima aqui. O clima Cara, tá eu não gostei desse cara. Eu tô com preconceito com esse cara. Ó, a pessoa que eu mais gostei até o momento é o Zack. Porque mano, coitado, né, mano? Pô, o cara tem depressão e tudo mais, né? Se isolou do mundo. Ele é o que eu mais tô torcendo pra furar o bolo. Agora, esse cara aí eu achei um psicopata. Não gostei. tenso, tá meio constrangedor. Eu vou deixar mais leve com a piadoca. I feel like I'm doing voyeurism. Só que o problema é que as piadocas deles são bizarras, são assim, de um humor muito duvidoso. Então eu imagino que vai ser uma pessoa que muitos de vocês, meus esquisitinhos, vão se identificar. Como o Jason é um dos que mais tem problema com toque, tipo, ele não consegue nem abraçar uma pessoa, as workshops individuais isso, dele será? vão passar muito por esse lado de tipo, vamos primeiro encostar um pouquinho na mão, vamos deixar a mão encostada um tempo. E aos poucos ir assim, vendo até onde ele consegue se sentir bem tocando nos outros e sendo tocado. Só que nesse episódio ele se ferra um pouco, porque tem esse momento em que eles vão fazer uma atividade em dupla, em que eles têm que fazer massagens uns nos outros, e o Jason fica de dupla com a Charlotte. E o que a Taylor tem de ser a pessoa mais da hora daí, a Charlotte tá com certeza entre um dos piores participantes. Chata. Óbvio que ela tem as questões dela e por que ela se tornou esse tipo de pessoa, mas eu quero que se foda. Porque se liga, ela vai fazer massagem nele, ele tira a camiseta, e aí ela olha pras costas dele, e ela pega e fala assim, nossa, credo, por que você tem essas cicatrizes de estria horríveis nas suas Oxi. costas? Se alguém Caralho, a mulher é um macho tóxico, mano. A mulher é aqueles cara que fala que tem nojo de mulher com estria e celulite, mano. Ela...
Estria, que nojo. Ela é um heterotop. Fala uma parada dessa pra mim, eu acho que eu pulo do penhasco ali na hora. Falo, beleza, então eu vou me matar na sua frente aqui. Só assim pra eu te traumatizar no nível que você ferrou com a minha cabeça agora. E aí ele releva isso, ele vai fazer massagem nela, ela fica reclamando, dando ordem. Não, faz assim, não, faz errado. Ai, meu Deus, que bosta. Ai, para de tocar em mim. E aí ela sai muito brava com ele, como se ele fosse uma pessoa horrível, e sai falando pra todo mundo que a sessão entre os dois foi uma bosta. E aí, Mano, obviamente, que isso menina fode com a otária. cabeça do cara, né? Ele passa o resto do episódio inteiro. Ah lá, e ela trata assim justamente o cara que é psicopata. Aí depois, né? Aí depois da bosta, mano. Sim, perdi minha confiança agora. Agora eu acho que eu sou um merda. E aí, logo em seguida, ela percebe, eu nem gosto tanto assim do Ben. E aí ela começa, tipo, a ignorar ele. Ela para de falar com ele e ela se recusa a fazer atividades em dupla com o cara. Então, num período de apenas 5 minutos de episódio, ela ferrou com 2 pessoas. Ela acabou com 2 pessoas, assim. Ela mogou os caras. Ela é uma pessoa que teve uma vida complicada, né? Ela trabalha como cuidadora. Eu não sei muito bem das questões dela, mas ela não tinha muitos amigos e, pelo jeito, nem uma família Tá, pô, mas daí tu não tem muitos amigos e as pessoas que tentam se aproximar de ti, tu é uma completa arrombada? presente, porque ela cresceu em internatos. Então é difícil dizer se ela é uma pessoa escrota porque ela não tinha ninguém, ou ela não tem ninguém porque ela é uma pessoa escrota. E como se esse episódio já não estivesse sendo horrível, ainda tem essa atividade em que eles precisam ficar imitando o bicho e se roçando um no outro, assim, pra liberar seu lado animal, seu instinto primitivo. E eu acho que tá, assim, certamente no top 5 piores cenas desse reality. Uma das coaches que mais vai ter destaque aqui vai ser a Celeste. E essa mulher... Celeste! Nossa senhora! Isso aqui que é uma milf? Posso explicar a Celeste? Ela é uma loba. Ela é tão loba que ela faz a Danielle ficar constrangida. Mafitola? É o tipo de mulher que facilmente convenceria você a fazer um financiamento no seu nome pra tirar um Celta pra ela. Ela faz uma sessão individual lá com o Jason que ele sai tão feliz que ele começa a dançar sozinho no meio da praia, assim. Aí a Taylor, que a gente boa, chega a ver isso e começa a dançar assim com ele. É uma cena bem bonitinha. Aí ela vai lá e também faz uma sessão com o Ben, porque ele e o Jason estavam mal por culpa da Charlotte. E aí tudo que a Charlotte causou de ruim na cabeça deles, acho que ela conseguiu criar de memórias positivas. Aquele tipo de memória que, sei lá, daqui 35 Olha anos que eles vão estar safadeza. cortando pão na cozinha, eles vão ficar tipo... Seguimos então pro terceiro episódio, cujo tema é confiança. No primeiro workshop aqui, eles vão contar histórias de rejeições que eles sofreram ou questões com rejeição que eles têm. E algumas são muito bizarras. Tipo do Tom, que levou uma menina numa festa junto de um amigo dele, e quando ele foi comprar bebida pros dois pra voltar, os dois estavam se pegando. E outras mais pesadas e traumáticas, como a da Louise, né, de que ela tentou uma vez se relacionar com um cara, não teve coragem de ir até o final, só que o cara reagiu muito mal e foi verbalmente bastante agressivo com ela. Como eu falei, a Taylor tem bastante destaque por conta das questões dela, né? Ela sempre tá tendo crises, porque ela é uma pessoa traumatizada. Só que uma parada que desde o começo eu tava comentando, me passava a sensação de que ela surtava mais de forma mais negativa quando tentavam colocar ela com homens. Enquanto quando ela tinha sessões com mulheres, ela chorava porque ela conseguia se sentir à vontade. E isso fazia com que ela chorasse de alívio. E até lancei a questão assim, porra, será que ela... às vezes só não gosta de homem? Porque às vezes ela acha homens bonitos, só não se sente à vontade ou com vontade de tocar homens. E aí vem toda uma questão de culpa, de várias questões sociais. Então às vezes a parada dela só que ela não gosta de homem. E era isso mesmo, eu não lembro qual dos episódios, mas eventualmente ela vai chegar nessa conclusão. E aí, tipo assim, eu fiquei, eu sabia que ela é lésbica, no caso, né? A conclusão é que ela é lésbica. Outra atividade que eles vão ter nesse episódio aqui é que eles vão se permitir a fazer coisas relacionadas a gênero. Então, por exemplo, vão fazer maquiagem, que é uma coisa socialmente considerada feminina, e aí depois vão lá cortar madeira e gritar e tal, porque eu sou homem. Tá, peraí também. Esse tipo de coisa, pra viver o lado masculino Eu achei... Essa parte talvez esteja um pouquinho forçada. e feminino, assim, das questões. Óbvio que tem questões a se levantar aqui, mas eu acho que eles são bem respeitosos em relação a isso. A ideia é todos os participantes, eles separam os homens e as mulheres, mas todos os participantes fazem as atividades. Esse momento é importante porque é aqui que o Ben, as meninas passam maquiagem nele, e ele percebe que ele se sente muito bem maquiado. Ele comenta depois, nossa, quando Mano, ele gosta. Eu falei que ele era uma mona. Eu falei que o Divo gostava, mano. a maquiagem, eu me senti triste, eu queria ficar mais tempo com a maquiagem no rosto, eu me senti tão bem, como se fizesse sentido. E aqui ele começa a questionar as próprias questões dele de gênero, digamos assim. Ele começa a estudar sobre gênero fluido, e ele percebe que ele não se vê muito nessa performance do que significa ser homem, mas ele gosta de mulheres. Então ele não chega a falar, não, eu sou não binário, ele não fala nada disso, ele fala assim, por enquanto o que importa é que o meu nome é Tom, e eu sou uma pessoa, eu tô aqui. Lembra da Celeste?
a loba, ela é tão loba que na hora que eles vão simular um encontro, ela faz essa atividade com a Danielle e ela deixa a Danielle sem graça. As dicas para um encontro aqui deles são elogiar a pessoa, tentar um toque físico, obviamente, né? Gente. Lendo o ambiente, vendo se a pessoa se sente bem. Encosta, vê se a pessoa se sente bem. Segura na mão dela, sente Cara, a mão dela. Eu, da minha casa, assistindo um vídeo narrado, eu estou envergonhada. Imagina quem estava presente nessa sala. Imagina o cameraman. Aí vai ter um beijinho na mão, se pá, entendeu? E aí depois eles vão colocar todo mundo pra fazer um encontro, né? Simular um encontro em duplas, pra eles colocarem essas dicas em prática. Aí tem essa cena da fofinha da Emma socando um travesseiro muito brava, assim, porque ela é uma atividade pra ela aprender a pensar mais nela mesma. Então ela tá tipo, enquanto eu e eu. E aí é muito fofinho, porque ela tá muito bravinha, mas ela é toda fofa. E essa cena foi divertida de assistir. E parece ter sido a atividade que mais ajudou ela. A partir daqui, ela começa a ganhar muita confiança no programa. Tanto que ela começa a flertar com o Virage. Ih. Tipo, ela dá umas ideias no cara, ela vai bem lobinha, assim, Quem das que é? ideias pra cima Ah. dele, é fofo. Ele fica todo shy, assim, ai, não, essa é uma mulher bonita. E aí vamos pro episódio 4, cujo tema é corpo. Todo mundo recebe roupões, né? A palavra roupões parece errado, parece tipo mões, pões. Roupões. Todo mundo recebe roupão, tá? E aí eles são orientados a colocar o mínimo de roupa que eles se sentirem à vontade. Ah, se você quiser ficar pelado, fique. É o quanto você se sentir à vontade de mostrar seu Agora é corpo. porque sacanagem, a começou. atividade vai ser que eles vão lá e eles vão tirar esse roupão e olhar pro próprio corpo no espelho. Peraí. E daí, pra Mas na frente de todo mundo? apresentar a atividade, 2 coaches vão lá, que é o Deva e a Joy. E aí eles tiram a roupa e assim, eles mostram tudo, tá? Aparece tudo. Ô, louco! Que isso? A gente não posso mostrar aqui, mas assim, lá eles mostram. E aí eles ficam assim, não, esse é meu corpo e tal. Tipo, tem essas questões. Eles falam das questões de autoestima deles, que eles tiveram ao longo da vida. E todo mundo assim, super tipo, nossa, pode crer. Eles peladões, assim. E aí nesse episódio a gente finalmente vai ter destaque. Cara, mas aí mogaram os caras, né, mano? Botaram um maluco fortão lá, com uma lapa na frente dos caras lá, mano. Que já são inseguros, né? Que pra Louise, dentre todos, ela parece ser a que tem mais dificuldade com as questões do corpo. Ela acha que o corpo dela é horrível, ao ponto de que ela nem consegue se olhar no espelho. E aí ela é a única que tem dificuldade de fazer a atividade. E aí a Aisha, que é essa coach aí, consegue ir lá e conversar com ela e falar coisas como: não, você não pode deixar que a sua insegurança impeça você de viver, impeça você de fazer as coisas e tal. E ela consegue ir lá, de forma tímida, ela consegue, tipo, abrir ali o roupão um pouquinho e é bizarro, porque ela tem um corpo muito bonito. Mas é muito triste de ver, tipo, que ela realmente não se sente bem consigo mesma até aquele momento, pelo menos assim. E tudo que eu conseguia pensar é, mano, mas não tem absolutamente nada errado no corpo dela. Uma coisa inesperada dessa cena é que o primeiro a se oferecer pra tirar o roupão é o Jason. E ele tá completamente peladão. E eu não achava que o nosso psicopatinha ia ter essa moral toda. 3 caras tiraram a roupa Meu por Deus, completo, gente. que foi o Zack, o Jason e o Dave. O que foi inesperado também, porque o Dave é super tímido. Ele é um dos mais tímidos ali, mais recluso. Pelo menos até essa parte. Obviamente, nenhuma das meninas tira a roupa inteira, né? Tá todo mundo meio que de lingerie. Os outros caras de roupa de banho. Uma Tá. outra coisa que acontece que é bastante irônica é que a Charlotte, no momento dela de ir no espelho e falar das inseguranças dela, chata. ela menciona as cicatrizes no corpo, porque ela Ah! engordou e ela emagreceu. E Que engraçado, né, Charlotte? Na hora de zoar o cara que tinha estria nas costas, né? É bem hipócrita mesmo. aquela máxima, né, do que a gente fala sobre as outras pessoas significar muito mais sobre a gente mesmo. A Né, Aisha leva a Louise Charlotte? pra uma sessão individual pra que ela possa repetir essa atividade, né, sem todas aquelas pessoas olhando, pra ela se sentir mais à vontade e conseguir fazer a atividade de uma forma que ela se sinta mais confortável. Ali nesse momento ela consegue tirar a roupa mesmo, assim, né, ela tira o sutiã e tal, e aparece os seios dela. E aí ela falou depois, quando o programa acabou, que ela soube que ela podia ter pedido pro pessoal botar um blur ali pra não aparecer as tetinhas. Mas ninguém avisou ela que isso era possível. Tipo, ninguém falou pra ela que ela podia pedir isso. Tanto que outras meninas, quando aparecem peladas, são censuradas, assim. E ela não sabia que isso era uma opção. E eu achei isso paia pra Estranho, caralho, assim. é, Outra estranho, parada mano. constrangedora que aconteceu. Mano, os caras podiam avisar, tipo assim, ó, a gente filmou você nua. Tem 2 opções. Ou vai ir assim, né, sem nada, no cru mesmo. Ou a gente pode botar um blurzinho ali, né? Acontece nesse episódio é que o Zack, ele decide que ele vai fazer uma atividade sozinho. Ele inventou. Que ele vai elogiar todas as meninas ali todos os dias. Ele vai dar um elogio Meu pra cada Deus. uma todos Pra os quê, dias. mano? Só que ele decide fazer isso em grupo ali, na frente de todo mundo. Então ele começa, ai, você tem lindos olhos. Você tem um corpo maravilhoso. Nossa senhora, você é muito sexy. Ah, você tem um sorriso. Não, amigo.
Aí não. Da hora. Você é uma pessoa engraçada. Sei lá, você tem uma boa personalidade. E aí, obviamente, isso cria uma situação constrangedora, né? Porque, tipo, Pra você quê? é gostosíssima, linda, nossa senhora. Você tem muito caráter. Tipo, óbvio que isso ia ser constrangedor ali. E aí a Emma fala isso. Fala, ó, a partir de amanhã eu queria que você não me elogiasse mais. Eu queria que você não me colocasse nessa sua atividade. E aí o Zack não leva isso na moral. Ele fica puto com isso. E ele vai cobrar ela depois. Tipo, por que você não quer participar da minha atividade? Por que você achou pai? E aí ela tenta explicar pra ele, mas ele parece uma pessoa que tem uma certa dificuldade em receber feedback negativo. E ele não lida muito bem com rejeição. Como se já não tivesse bizarro, a última workshop desse episódio vai ser aprender e conhecer sobre as genitais. Ele Ai, separa meu os Deus. homens das meninas, daí lá com os homens vai a Kat, aí ela tira o roupão, ela abre as pernas e fica lá, tipo, esse aqui é periquita, que tal? E fica... Mano, que? Gente, calma aí. A mulher senta lá, abre o xerecão na cara dos malucos e fica, ó, aqui é o negócio. Aí ali pra cima é outra coisa. Meu Deus. Se inscreve. Cara, uma aula prática. ali com as pernas abertas, os meninos, tipo, pode crer, Meu super sério, assim. Deus, É bastante mano. educativo, mas Os caras, aham. é um pouco estranho também. E daí depois com as meninas, quem vai é o Deva, né? Pra mostrar o pênis. Gente, isso aqui é o pau, isso aqui são as bolas. Que não sei o quê. Daí ele ensina uns negócios ali, tipo... Foda-se. A maioria dos coaches ali se roça na galera, mas tem 2 em específico que vão ter relações íntimas com eles mesmo, assim, beijar na boca, sabe? Tocar lá, essas coisas. Pros caras, por exemplo, tem a Kat e a Joy. E pras meninas tem o André, que esse cara, ele é Só um? E careca! Nada contra. Nada contra, mano, mas só tem um. Por que os caras podem escolher entre 2 e pras meninas só tem um? cara do maluco que fez a Múmia, no filme da Múmia. E ele também tem um tique muito, muito engraçado, que infelizmente eu não vou poder mostrar pra vocês, porque ele fica apertando a bunda, assim, piscando o cu. Eu peço desculpa, mas ele Ele fica tentando mexer o peru piscando o cu, mano. é muito engraçado. Porque tem uma hora que ele aparece pelado, aí toda hora ele fica, tipo assim, dando uma trancadinha, assim, sabe? Eu acho que dá pra mostrar eu e o Kilo reagindo pra vocês terem uma noção, mas assim... Olha, ele deu uma apertadinha na bunda. Na própria bunda? Quer ver, ó? Eu acho que é um tique, porque ele ficou fazendo isso o tempo todo. Então vamos pro episódio 5, cujo tema é... orgasmo. Ai, meu Deus do céu. Esses 2 últimos vão ser os piores. Na workshop tem uma cama assim, aí a Danielle deita e eles Meu têm que Deus. interagir com ela. Rolar ela na cama, girar pra cá e pra lá. E no final eles dão um tapa na rabeta. Coisa simples. Nesses 2 últimos episódios, o Dave vai Gente, isso é sem vergonhice pura. começar a ganhar muito destaque. Porque ele vai ganhando cada vez mais confiança, só que uma confiança muito madura, assim. Ele é um cara que não tem pressa, que vai num ritmo tranquilo, que vai ganhando bastante confiança em si mesmo. É bem interessante ver como ele Nada vence o homem paciente. vai amadurecendo nos episódios. Aí tem essa cena que a Celeste chama a Taylor de boa menina e ela quase morre. Só que a grande estrela do episódio é a Emma, porque como eu mencionei, ela nunca teve um orgasmo. Então aqui ela vai receber várias lições de como se tocar, eles vão dar uns brinquedinhos pras meninas. E assim, eles mandam ela pra tenda. Eles vão falar assim, é assim que faz, tá? Vai lá e estoque agora. E aí ela vai pra tenda toda bonitinha com as coisinhas dela. E aí eles não mostram, obviamente, mas eles deixam, tipo, uns segundos, assim, dos sons, assim, que ela faz. Assim, por exemplo, o barulho Meu do Deus. bzz, sabe? E demora um pouquinho, assim, são algumas tentativas. Ela chega a ter uma aula individual lá pra aprender como usa de fato, o que ela pode fazer. Foi uma aula bem chata de assistir, porque a mulher abre as pernas pra mostrar e tal. E daí, quando finalmente ela diz assim, ai, gente, eu acho que eu consegui, eu cheguei lá. Assim, porque ela não tem referência pra saber se chegou, mas ela acredita que sim. E daí ela vai pra praia, e daí ela fica assim, contemplando o horizonte, assim. Só falta ela acendendo um cigarrinho. A vida depois. A vida depois de gozar. A Coach Cat, ela faz uma aula individual com a Taylor. Aí agora, né, que ela se descobriu lésbica, ela tá se sentindo um pouco mais à vontade, é uma mulher. E não tem todas aquelas questões. Então ela chega a chorar, mas ela consegue fazer a atividade pela primeira vez. E a partir daqui, ela vira outra pessoa. Ela fica muito mais confiante e tranquila a partir desse momento que acontece isso. Aí o Jason vai... Gente, como que os caras que é coach
eles se relacionam fisicamente com os participantes do negócio. Sai pra uma sessão individual com a Joy. E lá eles começam a se tocar, mas quase sem roupa, assim, né? E ele beija ela, né? E é o primeiro beijo Gente, dele. quanto será que esses caras aí estão ganhando, mano? Porque, assim, a atração física, provavelmente, esses coaches aí não sentem pelas pessoas que estão ali, né? Quanto será que não é o cascalho, né? Ele nunca tinha beijado ninguém. E aí ele sai de lá, tipo assim... Ah, eu achei que meu primeiro beijo fosse, sei lá, nojento ou desengonçado, mas pelo jeito eu sou um menino prodígio. Só que às vezes, na tentativa de ser engraçado, ele fala... Ai, eu nunca beijei, né? Mas claramente eu levo jeito. Eu sou um garanhão, mano. umas coisas muito bizarras. Tipo, ele é o único cara que fala que tá de pau duro, por exemplo. Os outros tentam usar palavras tipo, não, que eu tô excited, eu tô overwhelmed. Eles usam palavras assim, né? Tipo, eu tô com muitos sentimentos aqui, galera. Enquanto ele não, ele pega e usa a palavra boner. Tipo, eu tô de pau duro. Como o geral tá se ameaçando, tá todo mundo ali vivendo, o Zack tá ficando frustrado. Porque ele pensa assim, porra, no episódio 1 eu já tava amassando a mulher lá, mas até agora não comi ninguém. E ele começa a ficar muito frustrado. E aí ele decide assim, eu vou chegar lá e vou falar com a coach que eu vou me amassar hoje e vou falar pra ela que eu quero transar. Aí ela vai transar comigo, porque já tá na hora já. Que assim que Puta, aí nem a coach que tá sendo paga pra isso quer meter com o cara. funciona. Só que essa atitude dele faz, obviamente, com que a Cat fique insegura e dê meio que um passo pra trás. Do tipo, não, calma lá, irmão. Não é sobre isso. Porque o programa não é assim, vocês vão transar com os coaches. Apesar de que, assim, dá muita pala esquisita esse programa. Assim, eu não vou também culpar ele de achar que iria. Mas não é a proposta, né? Porque eles são coaches sexuais, eles não são garotos e garotas de programa, né? Então a ideia é que eles estão ali pra fazer um curso pra eles aprenderem a perderem a inibição, aprender sobre sexo, cruzar essas barreiras, Mano, essas... mas lá é tipo uma escola. Eu achei que o intuito era formar casais pra eles jambrolhar, entendeu? Não é. Pode sair de lá virgem ainda e vai usar as táticas aí no mundão real. dificuldades que eles têm pra, tipo, sair dali e conseguir se relacionar com outras pessoas, assim, mudar essas questões pra conseguir se relacionar com pessoas lá fora. A proposta não é todo mundo perder a virgindade na ilha, mas parece ser a ideia com a qual o Zack entrou ali. Então a atividade que a Cat tava propondo pra ele é que os dois ficassem sem roupa e se olhassem nos olhos e tentassem criar uma conexão entre eles, assim, enquanto o Zack pegava e ficava falando assim, beleza, ok, mas eu tô preparado pra mais já. E aí ela ficou, tipo assim, meu Deus, calma, não, calma. E tentando explicar pra ele o que tava acontecendo, até que ele pega e fala assim, eu entendo, porque diferente dos outros caras, eu sou muito confiante, né? E você não tá acostumada com isso. Então, eu devo deixar você intimidada. E essa parte é muito boa, porque é nítido que ela segura uma risada. Mas ela foi muito forte, ou o cachê deve ser muito bom, porque ela se segura assim, ela fica séria. E aí ela tenta explicar pra ele melhor, e ele fica Cara, assim... imagina, ela lança um irmão. Se toca! Se toca! Tu tá num reality show de virgem com 30 anos, amigo. Não tem problema. Não julgando meu chat, pelo amor de Deus, gente. Não julgando, né? Tipo, cada um, mano. Cada um tem o seu momento, tá ligado? Mas aí o cara achar que ele é o garanhão, o pica de mel... Aí é sacanagem, né? O cara achar que ele tá abalando, gente, que as mulheres se vazam pra ele, aí tem alguma coisa errada também, né? Então deu pra ver já que não vai rolar nada aqui hoje, né? E aí ela fala assim, não, vamos se vestir, vamos embora por hoje, fica por isso. E aí ele fica muito frustrado, ele sai de lá muito bravinho, assim, ele fica bufando, assim, até o dia seguinte. E aí no dia seguinte eles chamam os dois pra ir conversar com uma terapeuta, que de fato agora, pelo que eu entendi, é uma psicóloga, né? E aí ela fala com eles e um conversa com o outro e aí a Kat fala pra ele, tipo, porra, mano, você tá aqui pra aprender, sabe? Você tá aqui pra mudar como pessoa, pra você aprender coisas sobre si mesmo, pra você se conectar com outras pessoas, pra você sair daqui capaz de, tipo, se relacionar com outras pessoas lá fora. Não é sobre vir aqui e bimbada e não sei o que, entendeu? Não é isso, é um curso. E aí eu queria fazer uma atividade pra que você se conectasse, você se abrisse, sabe? A gente se conhecesse melhor. Porque é uma habilidade necessária pra sua vida social lá fora. E aí que a gente vê qual que é a verdadeira questão do Zack. Enquanto muitos outros pareciam ter medo de estar pelado com alguém, segurança com o corpo, com a beleza, etc., o Zack é a pessoa que tem medo de ser vulnerável. Ele não sabe, não consegue, não se sente capaz
faz em se conectar com as outras pessoas. Então, na cabeça dele, se eu Ele pegar se e bota comer pra uma baixo, mulher, então. tudo vai mudar. Eu vou ser outro homem só de bimbar. Ele não conseguia, de fato, aprender todas essas outras atividades. Então, a partir daqui, ele para pra pensar sobre isso e ele fala, pois é, eu acho que eu entendo o que você quer dizer. E ele chora, né? Ele entra ali naquele momento muito emotivo e ele fala, eu não sei fazer isso, eu não sei me conectar com as pessoas, eu tenho medo. Eu acho que eu não sou interessante o suficiente pra isso. E a partir daqui, ele dá uma desacelerada boa, assim. Ele realmente vai fazer as atividades, viver as atividades. Ele sai dali, ele corta o cabelo, né? Que ele tem aquele louco. cabelinho assim. Ele fica careca, ele assume a careca dele. Então, assim, eu acho que o que ele Ficou fez melhor, foi muito ficou zoado. melhor Mostra mesmo, uma viu? imaturidade que é sinistro pra um cara de 30 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto um pouco por ele, assim, sabe? Mas, só Cara, pior que eu falei que ele era o mais legal aí, né, mano? Mas ele se perdeu no caminho. Só que assim, ninguém é obrigado a ter que lidar com esse cara, né? Ninguém é obrigado. Eu consigo sentir pena dele e também entender que ninguém é obrigado a ter que lidar com ele, né? Eu sinto mais pena das meninas que tiveram que lidar com as merdas que ele fez. Finalmente aqui a gente vai ter um momento da Pia, porque até agora a gente não falou sobre ela, né? Ela não aparece praticamente nos 6 episódios, quase nada. Ela só aparece quando é no momento das outras pessoas que estão falando com ela e nem mostra ela respondendo, coitada. Caraca, Imagina que a gente mano. vai saber. Que isso, cortaram a mulher do reality, gente. Nem sabia que essa mulher tava participando. Fiquei sabendo agora, aos 30 minutos de vídeo. Esqueceram dela. Sobre ela é que uma das questões que ela tem é que ela tem medo de penetração. A ideia de uma coisa entrando dentro dela, assim, apavora a cabeça dela. Então, eles levam ela pra uma massagem tântrica, digamos assim, uma sessão de toque com o Thomas. Ixi. E aí lá ele vai ficar, assim, tocando nela, assim, aqui tá bom, o que você acha? Eu vou colocar assim, não sei o quê. E aí parece que o bagulho fica bem louco, assim, porque os sons são absurdos. Então, tipo assim, ela leva umas dedadas e fica por isso. E tem essa cena engraçada em que o Meu Jason, ele vai ter uma Deus! sessão com a Joy de novo, e eles começam a se amassar um monte, assim, e aí ele pega e fala assim, não, espera aí, eu cheguei no clímax. Vixe, mano, calma aí. O cara ejaculou precocemente. O cara tava só sendo acariciado, mano. E estourou o champanhe antes da hora, cara. Antes da hora mesmo, né? Nem começou nada, pô. Gozou, irmão. E daí ele sai meio todo desengonçado de lá e ele fala assim, gente, eu preciso trocar minha cueca. Aí o Dave recebe aula de punheta e siririca, né? Tipo, a mulher fazendo nele, ele fazendo nela, que é uma das top 3 piores cenas pra mim. E finalmente vamos para o episódio 6, o episódio final, cujo Meu tema Deus. é intensificar. E Meu sim, Deus. o que tá ruim sempre dá pra piorar. Boa parte desse episódio é meio melancólico, assim, porque o pessoal tá muito triste, porque eles meio que estão virando amigos já, eles estão se gostando muito e fazendo umas parcerias muito foda, um apoiando o outro. Só que é os últimos dias deles ali. Aí, pra fechar uma espécie de ciclo, a workshop deles vai ser fazer aquela atividade do primeiro episódio, em que o Deva empurra lá a Danielle contra a Ai. parede e eles ficam se amassando ali. Só que dessa vez, os participantes vão fazer isso uns com os outros. E eles estão tão já assanhadinhos e soltos, assim, eles entraram tanto na brisa, que eles saem do workshop e eles começam a fazer entre eles a atividade. E aí o Dave vai ter uma aula de como fazer e receber oral. E aí já é top 2 piores cenas. Porque nessas cenas eles não mostram, né? Que eu acho que daí já é muito, né? Se eles mostram xereca e pinto, mas eles não mostram interações entre xereca. Mas eles deixam o som. Então eles ficam assim, paisagens de passarinho e da praia e tipo o som dos bagulho acontecendo no fundo, assim. Eu acho que o som é a pior parte pra mim, eu assim, também pelo acho, menos. mano. Porque pelo menos a imagem você fecha o olho, né? Aí o Dave sai dali e ele não conta pras pessoas o que acontece. Então, tipo, ninguém sabe Que quanto horror, que ele tá cara. avançando em relação aos outros. Porque ele é o único que tá avançando muito até agora, assim. Todos os outros ficam só nessa de roçar, no máximo um beijinho, né? E ele não, ele já tá assim... Tá, mas assim, até o momento alguém meteu. Alguém definitivamente perdeu o cabazo. Ou ainda não. muito avançado, né? Porque parece que ele consegue sim falar sobre, ele só não sente essa necessidade, porque eventualmente ele acaba falando uma coisa ou outra, dependendo da conversa, dependendo com quem for. Finalmente, no último episódio, a Holly vai ter um pouquinho de tela, porque assim, até agora ela mal apareceu. Eu não sabia nada sobre ela. Tem 3 pessoas que não têm destaque nenhum. Você vai terminar o reality sem saber quase nada sobre eles, que é a Pia, o Virage e a Holly. O Virage, ele aparece bastante porque a Emma tá flertando com ele, mas a gente não vê o POV do cara, a gente vê os Só dois ela. flertando. O Virage também parece ser uma pessoa que todo mundo sempre tá conversando muito com ele, que todo mundo vai até ele pra procurar ajuda. A Holly, a questão que ela vai ter aqui no último episódio é que ela percebe que se pá, ela gosta de mulher também. E ela tem essa conversa com a Danielle, mas o momento em que ela se aceita, que ela fala, eu acho que eu sou bissexual, é numa conversa com o Virage, por exemplo. Então ele é muito essa pessoa que o pessoal vai pra contar sobre si, se abrir, sabe? Ele é uma pessoa confiável. Só que a gente não sabe nada sobre ele. Não tem uma única... A gente não acompanha nenhuma sessão individual dele ou quais
quais são as questões dele. Ele é só um cara legal ali no meio. Acaba o reality e você não descobre por que diabos ele é virgem. Aí a Holly vai lá, fala pra galera, gente, eu sou bissexual, e todo mundo, uhul, foda! E é só isso também que ela vai ter tempo de tela. tá. E a Pia leva E umas acabou. dedadas, e é isso também. Quase não aparece. O Zack e a Cat voltam a se amassar, aí agora ele tá mais tranquilo, ele tá com paciência, ele tá curtindo o momento. E aí eles fizeram as pazes, agora estão de bem. Ele tá tratando ela como um ser humano agora. A Charlotte descobre aqui no final que ela quer ser dominatrix, aí ela vai pra uma sessão individual com o André, e ela fica assim, me adore, não sei o quê, porque ela quer ser venerada como uma deusa, e ela gosta de botar os caras no chinelo. E daí ela saiu nessa briga. Mano, calma aí, cara. A menina chega lá, como nunca teve uma interação sexual com ninguém. Aí ela sai de lá querendo dar chicotada e pisar na cara dos caras. Quero chicotar homem agora. É de chicote a algema, corda de alpinista, tá ligado? E aí, finalmente, chegamos no meu top 1 pior cena do reality inteiro. O Dave e a Cat transam. E aí, eu não sei se a transa foi... Quê? Cena do reality inteiro. O Dave e a Cat transam. E aí, eu não sei se a transa foi muito rápida, se eles chegaram a cortar, mas a sensação que dá é que eles mostram a cena inteira. Só que aí eles não mostram, né? Como eu falei, eles ficam mostrando paisagens de pássaros, de pessoas, Cara, mas feliz, foi sei lá, tipo um minuto. mar. E aí os barulhos de fundo eles deixam, assim, ai, que não sei o que, oh yes, uau, sei lá, né? E você ali querendo se... O pessoal que é dos membros vai acompanhar o constrangimento que Tá. foi. Eu já peço desculpa, inclusive, em relação a isso. Ninguém vai querer assinar, né? Uma parte engraçada é que quando ele finalmente parece que ele chega como diria o Jason, no clímax, eles começam a jogar umas ondas na tela, assim, é um negócio muito desagradável. Eu lembro que o Killua falou assim pra mim que ele sente que não importa o que a gente assista daqui pra frente, nada mais vai ter nenhum impacto. Tudo vai ser Então, muito... literalmente estouraram o champanhe, né, mano? E eu concordo. Então o Dave, ele é o único que vai sair da Ilha dos Virgens Não virgem. Ele é o único que se gradua dali, né? Só que ao mesmo tempo eu acho isso uma coisa muito triste, porque o Dave é uma pessoa legal pra caralho. Ele parece um rapaz muito bom. Ele é gentil, ele é doce, ele é muito parecido com a Taylor, ele é muito reservado, tranquilo. Parece que o único problema dele era timidez, um pouco de falta de confiança. Talvez uma terapia simples, ele não precisava ter se exposto dessa forma. Nenhum deles precisava ter se exposto dessa forma. Eles poderiam ter feito as coisas no tempo deles, mas eles se sentiram tão pressionados que eles foram pra uma situação dessa, se colocaram numa situação dessa. Quando você pensa sobre isso em retrospectiva, é um negócio um tanto triste, assim. Só que ao Porra, mesmo foi tempo... o que eu falei, né, gente? Os caras saem de uma situação que eles não têm nenhuma interação com, tipo, possíveis parceiros sexuais. E aí eles vão pra um negócio completamente explícito de full interação focada em coisas sacanagens pra um reality show. É muito, entendeu? É muito o oposto das coisas. É tipo uma pessoa tímida ir pro de férias com ex, entendeu? Que é o quê? Um reality de sacanagem. Um reality de putaraia. uma certa beleza, sabe? O final do episódio é muito emocionante, porque eles vão lá fazer uma espécie de graduação, e aí cada um vai lá na frente e lê uma mensagem que escreveu pra um futuro possível namorado ou namorada, digamos assim, futuro parceiro. E aí eles falam sobre expectativas pro futuro deles. E depois eles levantam um a um e começam a agradecer aos coaches, às pessoas que estavam ali, e você vê alguns deles muito transformados, assim, no aspecto, na aparência. O Tom, ele tá usando maquiagem agora, assim, ele tá todo, assim, tá uma outra pessoa. A Taylor ganha muita confiança. A Louise tá usando um vestido super apertado, sendo que o tempo todo ela usava roupas largas e ficava, assim, com o corpo sempre fechado, como se ela estivesse se escondendo. E ali no final ela tá super, nossa, sabe, se sentindo bem com o corpo dela. É da hora de acompanhar esse crescimento, essa evolução dessas pessoas. E aí eu fui atrás, né, pra ver depois o que aconteceu com todo mundo. A maioria deles tem a rede social ativa, faz vídeo pro TikTok agora. A Emma sempre, parece né? ter sido a pessoa que teve mais destaque, assim, depois que saiu o programa, porque ela fala muito sobre as questões lá que ela passou quando criança, os traumas, e ela faz vídeos, assim, compartilhando essas coisas com as pessoas. O Jason é bem ativo também no TikTok, Meu chegou a Deus. aparecer em O Jason, mano. televisão. A Emma e o Viraj chegaram aí no encontro, mas acabou não dando muito certo. Eles foram viajar, cada um pra um canto diferente. E o Dave começou a namorar. E parece que tá firme desde então. Parece que as coisas estão indo bem pra Olha, ele. Que esse bom. foi o que Eles mais se deu bem, falaram né? no final do episódio que 4 dessas pessoas perderam a virgindade ali pelo tempo que eles acompanharam depois do programa. Mas eles não falam quem foi. Quem parece não ter se dado muito bem ali no pós Foi o Ben. Zack. Ele reclamou que o estigma em relação à virgindade ainda é um problema. Ele ainda tá indo em vários
encontros com mulheres e tal. O Jason entrou no Tinder. E a única pessoa que a gente não sabe muito o que aconteceu foi o Zack. Ai, Ele é ó. bem low profile, ele não fez redes sociais, ele parece que tá, tipo assim, ninguém sabe muito bem o que aconteceu com ele depois. Em relação Putz, à o cara opinião se afundou pública, na muitas depressão. pessoas criticaram esse reality de forma pesada. Porque só a premissa dele por si só já Já é é problemática, estranha. né? A ideia de que virgindade é algo que precisa ser consertado. Ah, tem alguma coisa errada se você é virgem aos 30 ou aos 40, ou se você nunca transou na sua vida. Ah, não, tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Como se fosse necessário transar com alguém. Isso fosse algo realmente, nossa, eu preciso disso. Então, já nessa premissa, assim, desse programa existir, já tem questões aí a serem discutidas, né? Outra coisa bem complicada é que eles chamam esses coaches aí bizarros que ficam se amassando com os clientes de terapeuta Tá, sexual. terapeuta E eles é chamam loucura, uma né? delas de doutora, sabe? Então eles relacionam muito isso como se fosse uma coisa séria, assim, né? E tem questões éticas aí bem complicadas. E algumas pessoas falaram, nossa, porque isso é predatório até, esse povo devia estar preso. Mas ao mesmo tempo, eu também não sei calma se é aí, bem assim. preso? Eu acho que a questão de dar essa aparência de ser algo muito mais sério, científico quase, aí é ridículo, de fato. Isso tem que ser visto, talvez até processado. Porém, ali, todo mundo ali são adultos funcionais que estão consentindo, assinaram contratos, participaram e saíram do programa, tipo assim, no exatamente, né? geral, foi uma experiência. Eu acho que deve ter sido a única coisa que eu achei paia de verdade foi não terem avisado a menina lá que podia tapar, colocar tarja na nudez dela, né. Mas de resto, mano, todo mundo provavelmente sabia o conteúdo do programa, todo mundo devia saber qual que era o rumo, né, e que teor teria o programa e todo mundo aceitou participar, então meio que, né, os cara que aceitaram, pô. Ok, tiveram suas questões, falaram sobre. Então também a gente tem que tomar cuidado pra não tratar as pessoas como se elas fossem, sei lá, crianças, como se elas não tivessem, sabe, agência sobre si Exato. próprias, suas próprias decisões. Tem que tomar um certo cuidado aí. E se a pessoa não quisesse? Se a pessoa não quisesse, não iria ser tocada. Por exemplo, a Emma, ela não aparece se amassando com ninguém. Só tem uma cena em que ela faz atividade na cama e é bem lá no final que ela se sente assim, eu vou fazer atividade. Ela faz com a Daniele. E ela escolhe ir fazer e todo mundo fica, nossa, caralho, que legal. Ela se sentiu à vontade pra fazer. Porque até então ela não queria que ninguém encostasse nela e ninguém encostou nela. E ainda assim, o programa acabou e ela, tipo, se sentia muito mais confiante no final. Então não, eles não são obrigados a encostar nos coaches se eles não quiserem. Se eles sentirem, isso não é assim que vai ser a forma correta dessa pessoa quebrar, né, as barreiras dela, então vamos conversando. Então vamos fazendo outros tipos de atividade. Que nem ela socar o travesseiro. Então que tal você se encostar sozinha, sabe? Essas questões assim. Então eu acho que essa crítica assim de eles estão sendo forçados e tadinhos e traumas. Eu já acho que a gente concordo, tem que concordo. tomar cuidado de não tratar as pessoas Paia. como se elas fossem incapazes. Eu vi comentários assim, porque tinha pessoas lá que pareciam ser neurodivergentes, porque talvez fossem na sua cabeça neurodivergentes, eles não podem escolher então. por si só participar desse programa e ter agência sobre as próprias decisões. Pelo amor de Deus, sabe? Mas tendo tudo isso dito, eu estou completamente aberta a opiniões. Porque isso aqui é tão fora da casinha, tão bizarro, tão absurdo, que de repente você vai falar alguma coisa que vai mudar completamente minha opinião. E eu vou ficar assim, caralho, não tinha olhado por esse ângulo. Tanto que quando eu assisti o episódio, quem for ver pelos membros, vai ver que, tipo, eu nem questionei muito. Eu ficava falando sobre o que tava acontecendo, as questões das pessoas. Eu comentava ali sobre o que tava acontecendo no momento. Eu não tava questionando o reality em si. Só depois que eu fui atrás de ver melhor sobre, que eu vi pessoas falando sobre, que eu realmente fiquei, nossa, é verdade, tem essas questões. Não, essa pessoa falou um negócio. Então, assim, comenta aqui embaixo o que você achou, qual a sua opinião em relação a isso. Que vai ser limitado, porque vocês não assistiram o reality, né? Vocês viram meu comentário sobre o reality, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Jay Mello, esse é o Frame Certo, e eu espero que a gente se encontre por aí, em algum lugar da internet. Mano, os vídeos dela são muito bons, cara. Caramba, mano. O canal dela é muito bom, viu? Vamos ver o comentário. Esse reality é britânico, pertence ao Channel 4 do Reino Unido. Então só dá pra assistir pelo streaming do Channel 4. Sendo residente do Reino Unido, você precisa usar VPN. Aqui as pessoas perguntando onde assistir, né? A obsessão da sociedade pela virgindade é algo muito preocupante. Essa série é praticamente a prova viva. Psicopatinha se chamar Jason é muito... Caralho, eu não tinha reparado! É verdade, gente! O psicopatinha se chama Jason. Por mais bizarro que seja, eu achei um reality genuinamente fofo, conforme foi... Fofo também... Mano, fofo me pegou um pouco. Conforme foi desenrolando, mas eu tinha a impressão de, caralho, mesmo se tiver alguém que se descubra assexual, essa pessoa vai estar num ambiente seguro, justamente porque os instrutores são estranhamente, e ainda bem que são, compreensivos e tratam as pessoas como merecem ser tratadas. Cara, é verdade. O reality parece, por mais bizarro que ele seja, gente, por mais, tipo, absurdo que seja, no caso de constrangimento,
as pessoas que estão lá são bem respeitosas, mano. Isso é verdade, isso é verdade. Nem achei tão ruim pela sua descrição. A outra série do Meu Marido Não É Gay, do outro vídeo, sim que era bomba. Ô louco, mano. Caralho, meu marido não é gay? Como assim meu marido não é gay? Caraca, gente, foi um bom vídeo, de verdade. Muito curioso saber que tem cada reality absurdo, né, gente? É cada reality loucura que tem, mano. Eu achei que de Férias com Ex, aqueles lá de como que é o nome, mano? Aquele Largados e Pelados, fosse os reality mais absurdo que tem, mas pelo visto tem muito mais.